Olá pessoal, e sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Photoshop CS6. E nessa aula de hoje estarei ensinando a vocês a estarem criando um efeito de texto, né, para ser aplicado em qualquer edição, uma edição rápida que vocês querem ver como é que um efeito vai ficar. Não precisa ser especificamente ter um fundo nela, pode ser tanto um trabalho sem um fundo, pode ser aplicado em qualquer outra imagem, né? Desde que for salvada em PNG, que aí fica com o formato que você salvou, né? Que nesse caso poderia ser sem o fundo. Antes de começarmos esta aula, irei pedir para vocês para ficar sempre atualizados sobre as aulas, né? E para isso, eu estou disponibilizando aqui os links aqui nessa tela, onde vocês estão vendo a nossa primeira aula de Photoshop CS6 e a nossa segunda aula de Photoshop CS6 e a nossa terceira aula, para você ficar sempre estar se atualizando, né? Não estar se perdendo nessas aulas, para não ficar tão complicado de aprender daqui por diante. Então, para começarmos esta aula, irei mostrar como é que o efeito ficaria quando estiver finalizado, né? É um efeito meio que escuro, como o próprio nome diz, que é um efeito dark. É um efeito para ser aplicado em palavras, dá a impressão que ela fica transparente. É o próprio efeito que dará essa impressão de transparente. E vocês vão ver como é que é legal estar fazendo, né? Para isso, né? Vocês irão ter que pegar uma imagem, pode ser sem o fundo, que nem eu tinha dito, ou pode ser com esse fundo que está no pack completo desta aula, aí na descrição do vídeo, é só vocês baixarem. Não demorará nem 20 segundos. Então, para podermos começar, é, vamos abrir a opção de Hue Saturation, né? Para darmos uma cor nesta imagem. Ou podemos ir em Imagem, Ajustes, é só cancelar aqui. Imagem, Ajustes, Hue Saturation. Ou podemos dar um Ctrl U, que é a maneira mais fácil de estar acessando. Deixaremos a saturação em menos 80. E diminuiremos um pouco a iluminação, né? Para deixarmos um pouco mais escura a nossa imagem. Podemos também aumentar um pouco ou diminuir, até que ela fique num tom agradável. Mas como eu não quero para este efeito que ela fique com este tom meio que marrom ainda, eu quero que ela fique com uma cor, eu quero que ela fique com uma cor, digamos, meio que preto e branco mesmo. Então nós vamos em ajustes e temos aqui uma opção própria, né, que é branco e preto. Pode ser, você pode colocar uma cor, pode não querer colocar. Aí já vai dependendo do que você quer para a sua imagem. Iremos diminuir aqui alguns pontos principais, né, para poder deixar nossa imagem do tom que quisermos. Ela pega mais os tons amarelo e vermelho. Deixarei dessa forma. Ou também poderemos criarmos, criarmos uma nova camada. Pintaremos ela de preto e colocaremos em color, né, para poder deixar ela também preto e branca. Não dará muita diferença por causa que o nosso efeito já está aplicado. Depois de termos feito isso, deixado nossa imagem com tom preto e branco, como eu disse, não precisa ter fundo, né, mas só para dar um efeito melhor para a nossa imagem. Agora vamos em Gradient Map, o mapa de degradê. Pegaremos umas cores específicas para a cor de primeiro plano. Será uma cor escura. Poderia ser essa aqui, que é 090A0A. Nessa cor mais ou menos para o azul, né?
E para a segunda cor, no lugar da cor branca, né, colocaremos 97AFBB. Essa cor aqui está bom para o nosso efeito. Para não deixar o efeito todo escuro, todo sobrecarregado com essa cor, deixaremos uma clareira, né, no centro, transparente e com as bordas pretas. Poderemos fazer dessa forma: pintaremos todo o fundo dela de preto. Pegaremos a ferramenta de borracha, para isso a tecla E. Aumentaremos todo o nosso pincel, mais ou menos até cobrir a nossa imagem. Diminuindo aqui um pouco e deixaremos dessa forma. E com isso nós apagaremos um pouco do fundo e diminuiremos mais um pouco e apagaremos. E assim vai até nós conseguirmos abrir aqui um espaço transparente aqui no meio do efeito, né? Poderemos deixar dessa forma. Como vocês podem ver, ficou desse jeito o nosso efeito aplicado, né? Colocando a ferramenta de seleção, ficará dessa forma. Vocês podem estar vendo aí também, né? Agora criaremos uma nova camada. Pintaremos ela toda de preto novamente. Agora nós não tiraremos, não deixaremos a espessura do pincel em zero. Nós aumentaremos ela para 100% para não ficar com as pontas suaves, né? E agora pintaremos um pouco aqui mais do meio, fazendo a mesma coisa, o mesmo processo que fizemos antes, mas dessa vez pintando, mas dessa vez apagando mesmo, para não deixar tantos vestígios assim das bordas e para não dar essa impressão que ficou apagado, mas só que não tirado essas bordas. Deixaremos a opacidade a espessura mais ou menos em 17%. Ou podemos abaixar mais. Aí vocês decidem como irão fazer. E agora, para não deixar tão evidente aqui que foi apagado, eu passarei um pouco do pincel nas bordas que eu estou percebendo que está com esse efeito, né? Diminuirei um pouco mais a opacidade do pincel para não ficar tão forte, né? Mesmo com as pontas suaves. E irei apagando assim de ordem não aleatória. Irei vendo quais os espaços que eu quero apagar. Feito isso, não se lembre de aumentar a opacidade, porque quando vocês forem querer fazer outro efeito, vai estar com a opacidade de 17%. Aí depois vocês irão ficar procurando, mas não saberão da onde que está com esse efeito, né? Agora escreveremos algo. Escreverei o nome do meu canal. A fonte vocês podem decidir depois que escreverem. Deixarei ela com a cor branca, né, para podermos ver melhor como é que ficou. E depois dar algumas arrumadas, né. Agora pegarei uma fonte mais mais forte, né, para poder aparecer mais o efeito. Eu tenho aqui já uma específica para este efeito, também estará aí no pack. Esta fonte aqui, Franklin.
Depois poderemos pegar a ferramenta de mover e também poderemos aumentar um pouco mais esta letra, né, para o tamanho desejado que queiramos. Aumentaria até onde eu achar que deve ficar esta letra. No caso aqui, deve ficar aqui no centro, né? Aplicarei alguns efeitos, né? No caso aqui vai ser a sombra projetada. Isto aqui a maioria não estaremos utilizando, né? Deixaremos aqui preto mesmo. A opacidade mudaremos para 84%. O ângulo deixaremos em 120, mais desmarcaremos a luz global. A distância poderá ser 18. A espessura poderá ser 0 mesmo. E o tamanho poderá ser 5. Ou se vocês quiserem aumentar mais, o tamanho poderá também aumentar, não tem problema. Vocês perceberam que o efeito não ficou igual aquele outro lá, mas para isso teremos que diminuir o fio dela, né? O complemento, eu acho que é mais ou menos assim, para 0. Fica desse jeito mesmo. Como vocês podem perceber, não está aparecendo muita coisa. Poderia ser questão da letra também. Eu tentaria mudar para uma outra letra mais que dê pra ver melhor, que nem essa daqui. Uma letra um pouco mais grande, né? Irei mudar algumas configurações aqui, que ainda a distância. Deixarei mais ou menos em 14, tirarei só 4% dela. Agora criarei uma nova camada. Daqui a pouco vai dar pra ver melhor por causa dessa camada que iremos criar, para dar um brilho, né? Digamos, e faremos uma seleção mais ou menos aqui no meio, como fosse um muro entre as letras. Pintaremos ela toda de preto. Poderiam tirar a seleção, ou poderiam deixar para poder ver onde que se localiza, né? E vamos fazer a mesma coisa, vamos em sombra projetada. Geralmente utilizaremos só esta opção. Aumentaremos a opacidade para 100%. A distância será 4, a espessura será 36 e o tamanho será 46. Poderemos já estar fechando aqui, clicando em OK. Podemos tirar essa seleção e diminuiremos o fio para 0, como fizemos na camada anterior. E como vocês poderão perceber, já está aparecendo as letras um pouco mais clara. Isso já será mais questão de aprimoramento, né, da letra. Vocês podem estar mudando para outra letra que você também já conheça, que você acha que é boa, para estar aparecendo melhor aqui. Está apagando mais algumas partes, ficou meio que escuras, fazendo outros tipos já de efeitos, já pegando na ferramenta aqui de borracha, diminuindo um pouco e apagando partes detalhadas para aparecer mais o efeito e dentre outras coisas também. Eu tenho aqui um efeito já aplicado com a letra, né? Com a letra Franklin. Ela ficou boa, não sei o porquê, mas eu tentei utilizar aqui de novo, mas não deu exatamente certa. Então, se vocês quiserem também estar utilizando esta letra, vocês podem estar mudando para outros nomes. Vocês que decidem aí qual irão estar utilizando. Ela é totalmente mudável, né? Vocês podem estar mudando a qualquer momento. E também para ficar mais legal este efeito,
Poderíamos dar um Ctrl J nesta coluna e deixar mais ou menos inclinada na vertical. Podemos descer um pouco mais com ela e deixar mais ou menos aqui no meio das letras. Fica também uma outra sugestão, né? Deixar dessa maneira. Pode estar mudando o efeito, mudando a letra, fazendo qualquer outro tipo de coisa. Pode tirar o fundo para tirar esses efeitos aqui. E fazer também como se fosse um efeito entrelaçado nas letras, né? Mas teremos que aumentar aqui um pouco mais, né? Esta coluna. Poderemos dar um Ctrl J nessa coluna aqui. Deixar mais ou menos aqui em cima. Outra aqui embaixo. Dar um Ctrl J nessa daqui. Colocar aqui do lado. Aí qualquer mudança já dará outro tipo de efeito. Dando essa impressão assim de faixas entrelaçadas também. Aí é só uma questão de aprimoramento do efeito que vocês têm. Colocando outras coisas que vocês já tenham feito, já tinham salvo em PSD, também quer pôr nesse efeito, também poderá pôr. Isso aqui é mais questão de usamos mais nesse efeito, foi mais as opções de mesclagem da camada, do blend mode e dentre as outras coisas, né? Esse PSD estará aí na descrição do vídeo, junto com as imagens de apoio para vocês poderem fazer vendo essa aula e junto com as letras para vocês também estarem baixando. Ou se vocês quiserem usar suas próprias letras, também poderão estar utilizando. Então essa aqui foi mais uma aula apresentada pelo canal Hammer of Shadows, efeito Dark em letras. Tomara que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de curtir no Facebook essa aula para compartilhar para outras pessoas também possam vê-la. Adicione esse vídeo aos seus favoritos. Deixe um comentário se tiver alguma aula específica para que eu faça aqui nesse canal, que vocês estão com dificuldade, ou vocês querem ver como é que eu faço esse efeito meio que diferente. Só deixar aí na descrição do vídeo o nome do efeito, dar alguns detalhes também sobre ele. Isso ajudará muito. Se inscreva no nosso canal para estar sempre atualizado sobre as mais demais aulas que estão por vir, né? E ficaremos por aqui. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal!